Bom, então o que a gente vai começar a ver agora é modificação do ponto de trabalho, que é os motivos, ou não seriam os motivos, é como fazer a modificação do ponto de trabalho do processo, mexendo na bomba, mexendo na curva da bomba ou na curva do sistema. E aí, né, quais são os fatores, né? Por que é necessário fazer essa análise? Porque existem fatores inerentes à vida útil do sistema que mudam a curva do sistema. A gente vai ver por quê. Por exemplo, incrustação. À medida que vai acontecendo incrustação na linha, a perda de carga vai aumentando, a curva do sistema varia, e a gente tem que saber, né, tem que analisar como que a gente varia a curva da bomba para compensar a variação da curva do sistema e trazer de volta o ponto de trabalho para a vazão de trabalho. Fecha a porta aí, por favor. A vazão de trabalho que a gente tem no processo. Tá, então, por exemplo, aqui, ó, o que eu estou falando é o seguinte. Se eventualmente a perda de carga aumenta, o head aumenta, né? E aí, desse ponto, a gente vem para cá, e aí a vazão vai diminuir, certo? Porque o que a gente tem é o ponto de trabalho operando na interseção da curva do sistema e da curva da bomba. Então, se a perda de carga aumenta, por causa de uma incrustação, por exemplo, o ponto de trabalho vem para cá. E aí, o que a gente faz na curva da bomba para trazer de volta o processo a operar na vazão que a gente desejava aqui, né? Que é aqui. Então, a gente vai ver como é que a gente faz isso. Tá? Bom, então, diversas causas de modificação da curva, né? Então, justificando, né, essa questão da gente precisar modificar a curva tanto do sistema quanto da bomba. Então, pode acontecer incrustação na linha, fechamento momentâneo ou permanente de válvulas, né? Então, se o processo precisar, se existir uma válvula que precisar momentaneamente isolar alguma seção do circuito, não sei, se tem um processo aqui, e eventualmente ele pode vir para cá ou para cá, e esse circuito, não sei, tem um trocador de calor. Eventualmente você fecha a válvula, uma válvula aqui que eventualmente possa existir, para fazer alguma manutenção no trocador de calor, tá? E aí o processo passa a ser todo por aqui, ou um bypass, né, por exemplo. Tá? Então você pode ter fechamento momentâneo, permanente, mudança de layout, né, pode querer dar flexibilidade para a planta. Então, eventualmente, a bomba ela tem que ficar operando. Então, o que a gente tem aqui, né, uma curva head vazão, e o sistema operando com três curvas diferentes, né, em função dessas questões. E aí, como que a gente muda, eventualmente, a curva da bomba para compensar essa mudança aqui, né, todas essas causas aqui que podem acontecer, né? Mudança de diâmetro de linha, mudança de elevação dos reservatórios, inclusão ou exclusão de acessórios na linha, né? A gente pode querer colocar um trocador de calor, um medidor de vazão. Então, sempre que a gente tem algum acessório a mais na linha, ou retirado da linha, a curva do sistema muda. Variação de temperatura do fluido, mudança de fluido, eventualmente, é um pouco raro, né? Dificilmente uma planta você muda de forma simples o fluido, mas pode acontecer, né? Variação da demanda, então, eventualmente você tem, não sei, sistema de bombeio de água de uma cidade. Então, durante o dia, né, sei lá, 6 da manhã, 7 da manhã, você tem um consumo elevado em casa, né? Nas casas. Depois, no fim do dia e durante a madrugada, o consumo é baixo. Tá? Então, existe variação de demanda. Então, num processo industrial também, eventualmente em função da demanda pelo processo, isso pode aumentar ou diminuir.
Incertezas nos coeficientes de projeto, né? Então, isso daqui eu estou me referindo ao levantamento da curva do sistema, quando a gente calcula, por exemplo, né, PD menos PS sobre ρg, mais VD menos VS ao quadrado sobre 2G, mais E, mais a perda de carga. Então, esse termo aqui de perda de carga, se a gente quiser fazer o levantamento da curva do sistema, esse termo aqui tem muitas incertezas. Onde que ele tem incerteza? No cálculo do F, do fator de atrito, no cálculo da rugosidade relativa, no cálculo do coeficiente de perda de carga localizado. Então, isso faz com que o levantamento da curva do sistema seja carregado de incertezas. E aí o que a gente está vendo aqui, ó, nessa curva, é justamente isso, ó, justamente uma justificativa de todos esses tópicos aqui que eu coloquei. Digamos que você está operando com a bomba 2, e aí você fez o levantamento da curva do sistema e você caiu nessa curva aqui, ó, amarela. Então, seu ponto de trabalho vai ser esse aqui, ó. Tá? Aqui a gente vai ter a vazão de trabalho, ou vamos manter aqui o que ele está mostrando ali, né? Você está com a bomba 2 e levantou essa curva do sistema aqui. Tá? Então, a gente está aqui, ó, esse é o ponto de trabalho, bomba 2, sistema 1. Deixa eu apagar aqui. Bomba 2, sistema 1, a gente está aqui, ó. Tá? Bomba... Opa, isso aqui. Tá? Bomba 2. Não, aqui é bomba 3, né? Bomba 2, sistema 1, aqui. Então, vamos mudar de bomba. Vamos mudar de bomba aqui. Vou apagar tudo. Então, para a gente ficar aqui, a gente tem que estar com a bomba 2 no sistema 2, tá? Certo? Então, essa é a curva da bomba 2. Essa daqui é a curva do sistema 2. E aí, vamos dizer que por algum motivo, a nossa determinação, a nossa conta, né, do RED, vamos fazer umas hipóteses aqui, digamos que é só o ZD menos ES, mais a perda de carga. Desprezar a variação de energia cinética e desprezar as pressões nos reservatórios. Aí na hora de levantar essas perdas de carga, digamos que a gente subdimensionou e, na realidade, em vez do sistema 2, o sistema operou segundo essa curva aqui, ó, porque as perdas de carga eram maiores. O que vai acontecer? Na bomba 2, o meu ponto de trabalho vai vir aqui para trás. Ó, tá? Agora eu vou ter essa vazão de trabalho para esse head de trabalho. Tá? Beleza? Para eu voltar, vamos ver aqui, ó, sistema 3. Para eu voltar para cá, eu tenho que usar essa bomba aqui, ó. Essa curva aqui, bomba 3. Ou mudar a condição da bomba 2, eu posso mudar a rotação da bomba 2 e trazê-la... Não, na verdade eu vou cair aqui, né? É o seguinte, ó. Na verdade eu caio aqui na bomba 3. O que eu quero mostrar é como que eu mudo a bomba. Então a bomba 3, a bomba 2 e a bomba 1, elas estão aqui para esses diferentes sistemas. Então, na hora que eu uso essa curva, para esse sistema 3 aqui, ó, eu estava aqui no 2, aumentou a perda de carga, veio para cá, né? Então, eu tinha a bomba 2 operando aqui no sistema 2, aumentou a perda de carga, a bomba 2 veio para cá. Aí como é que eu volto para esse ponto de trabalho? Eu tenho... vamos andar um pouquinho mais para frente, que eu estou me enrolando um pouco aqui. Aí isso vai ficar mais claro, né? Talvez eu esteja pensando em alguma coisa aqui errada, né? O que eu estou querendo mostrar é o seguinte: como que eu mantenho o ponto de trabalho
quando a curva do sistema varia e eu preciso variar a curva da bomba, tá? Então, é isso que eu estou tentando mostrar aqui, estou me enrolando um pouco aqui, mas tudo bem, mais para frente isso vai ficar mais claro quando a gente vê as coisas, quando a gente começar a ver as coisas na ordem certa, né? Estou tentando me adiantar aqui, é porque são muitos pontos, a gente acaba se enrolando mesmo, né? Tá? Então eu tenho essa bomba, deixa eu marcar aqui, essa bomba nesse sistema. Aí o sistema aumentou, variou, eu vim para cá. Né? E o que está marcado aqui, os outros pontos, seria se a bomba 1, aqui está bem apagado, né? Aqui estaria escrito bomba 1. Ou seja, se eu tiver com a bomba 3, eu estaria nesse ponto, para esse sistema, né? Se eu tivesse com a bomba 1, eu estaria nesse ponto, tá? Então, ou condição, na verdade, isso aqui pode ser bombas diferentes ou a mesma bomba variando a curva da bomba, tá? Então, para o mesmo sistema, se eu variar a curva da bomba, eu estou nesses 3 pontos aqui diferentes, ó. Esse aqui, que é o ponto de trabalho, e esse daqui. Agora, se para a mesma bomba eu mudar a curva do sistema, né, sistema 1, sistema 2, sistema 3, o que a gente está fazendo é passar, por exemplo, né, para a bomba 3, eu estaria daqui para cá, certo? Eu estaria operando na interseção da curva do sistema com a bomba. Beleza? Então, se por acaso o sistema passar daqui para cá, eu tenho que compensar a curva da bomba, né? Então eu estava com esse sistema, com essa bomba. Aí eu vim para cá. Para eu voltar para cá, eu teria que fazer esse... sim, aqui, ó. É o seguinte. Então esse é o ponto de trabalho. E aí, por alguma razão de incerteza, eu vim para cá. O novo ponto de trabalho está aqui, né? Certo? Para a bomba 3, no sistema 2, que foi aquela questão que eu estava falando, né? ZD menos ES, mais as perdas de carga. Mas agora, o que eu faço para voltar para o ponto de trabalho? Se a minha incerteza fez com que a curva do sistema viesse para cá. Eu tenho que variar a curva da bomba até aqui, ó. Até essa curva bomba 2, tá vendo? Aí, nesse momento, a curva do sistema 2 vai ter sua interseção com a curva da bomba 2. Aí eu volto para o ponto de trabalho. Então, por isso que é importante a gente saber como variar a curva da bomba e os motivos pelos quais a curva da bomba precisam ser variados e como variar a curva do sistema e os motivos pelos quais a curva do sistema é variado ou precisa ser variado, né? Então, essa é a questão. Ó. O sistema mudou aqui, isso daqui é um exemplo característico. Então, é um sistema, é uma tubulação com muitas curvas e muitos trechos, tá vendo? Muitos elementos, ó, muitos T's, muitos joelhos. Ela vem aqui, faz a curva, volta ali, faz a curva, volta ali. Então, a incerteza em cada joelho desse aqui, né, em cada curva de 90 graus, faz com que a determinação da curva do sistema seja muito difícil. Então, é isso que eu estava falando, né? Se eventualmente eu tenho uma curva de bomba 3 aqui no sistema 1, mas aí eu liguei o sistema e as perdas de carga foram maiores, de modo que a nova curva do sistema é essa daqui, a marrom, né? O meu processo vem para cá. Como é que eu faço para compensar isso? Eu tenho que mudar a curva da bomba 3 para essa curva aqui de cima, para fazer com que a curva do sistema 2 intercepte agora a curva do sistema nesse ponto de trabalho que eu quero, né? Se eu tiver um ponto de trabalho específico ali. Tá? Se eu não tiver, tudo bem. Vai ser igual o exemplo que a gente fez agora há pouco, né? A gente vai estar aqui, ponto de trabalho vai ser esse ponto de trabalho 2 linhas, né? Não vai ser mais aqui. Se você não precisar ser rigoroso na vazão,
você convive com isso. Mas se você for precisar ser rigoroso na vazão, você precisa mudar a curva da bomba para trazer o ponto de trabalho aqui, de volta, tá? Beleza? Então, tendo entendido isso, a gente vai analisar separadamente a estratégia para variar a curva do sistema. Então, por exemplo, a bomba já está no local sem flexibilidade, a gente precisa ter incerteza no levantamento do sistema, é isso que eu estou falando aqui, né? É isso que eu acabei de mostrar. Então, a gente passa do sistema 1 para o sistema 2. O ponto de trabalho, ao invés de estar aqui, está aqui, né? O que eu faço na curva da bomba? Então, eu subo com a curva da bomba para cá para trazer o ponto de trabalho de volta aqui, tá? E eu estou mostrando aqui as incertezas que tem, né? Por exemplo, no cálculo da rugosidade relativa. Então, o próprio livro do White, né? Esse daqui é o livro de mecânica dos fluidos do White, mostra lá que tem uma incerteza aí da ordem de 70%, às vezes 30%, 50%, 60%. E isso faz com que a determinação da curva do sistema varie, tenha muita incerteza. Então, o que eu faço, né? Como que eu mudo a condição para compensar isso? Tá? Então aqui estaria em variação da curva da bomba, né? Que são as variações das condições operacionais do sistema, tá? Beleza? Então, como que eu mudo? Na verdade, aqui é o seguinte, ó, como que eu mudo a curva do sistema para compensar essa é a maneira certa, né, de descrever isso. Como eu mudo a curva do sistema, então, por exemplo, se o sistema 2 é o seguinte, ó, eu dimensionei o sistema 1, na verdade ele veio para o sistema 2, o que eu faço no sistema para trazê-lo de volta aqui, para essa curva amarela? Essa é a questão, de variar a curva do sistema. E variar a curva da bomba é isso que eu estava falando, né? Eu tenho uma certa incerteza no sistema, e como que eu vario a curva da bomba para compensar isso, tá certo? E a recirculação é uma outra estratégia que não varia nenhuma curva, tá? Então, isso que a gente vai analisar, né? Como que a gente varia uma curva ou outra para compensar os processos que acontecem. Bom, então, primeiro, a gente vai ver como que a gente varia a curva do sistema. Então, analisar os fatores que permitem variar a curva do sistema, caso necessário, né, com base nessa relação aqui, ó. Então, o head do sistema, né, a altura manométrica do sistema, a diferença de pressão entre os reservatórios, a diferença de energia cinética, a diferença de altura dos reservatórios e a perda de carga. Então, por exemplo, o que eu mudo aqui para ir do sistema 1 para o sistema 2? Ou o inverso, né, para descer do sistema 2 para o sistema 1. Tá? Caso seja necessário, é aquilo que a gente estava falando, né? Você tem uma bomba sem muita flexibilidade, você dimensionou o sistema para essa condição, na realidade ele está nessa, e o que você faz para trazer de volta aqui? Ó? O que você faz para trazer essa curva de volta aqui para baixo? Tá? Como que a gente mexe na curva do sistema para fazer com que a curva, né, então digamos que aqui que a gente tem a curva rígida aqui da bomba, a gente não pode sair, né, digamos que essa curva aqui a gente não pode obtê-la nunca, tá? A gente não tem nenhuma maneira de mudar a curva da bomba, e a curva da bomba está rígida ali, ó. Bomba 2, acabou. É essa daqui. E o meu ponto de trabalho tem que ser esse. Aí eu fui lá e dimensionei a curva, deu essa curva sistema 2, mas na realidade foi o sistema 3. Como que eu baixo essa curva aqui de volta? Porque se eu manter aqui, né? Na verdade, eu vou estar nesse ponto de trabalho. Aí o que eu quero? Mudar a curva do sistema para trazê-lo de volta, né? Uma vez que eu tive incertezas associadas ao processo, como que eu trago de volta aqui para a curva do sistema 2, que é a que eu quero, que vai cair no meu ponto de trabalho aqui, tá? Esse é o objetivo da gente variar a curva do sistema. Estudar isso, né? Na verdade. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é como que a gente mede na perda de carga para mexer nessa curva aqui, ó. Tá? Para mexer nessa curva sistema 3, sistema 2, sistema 1. Como que a gente muda ela aqui, ó? Como que a gente varia ela, tá? Como que a gente pode brincar, né, ou mexer nessa curva? Então, a perda de carga pode ser variada mudando a propriedade do fluido, né, outro fluido, ou a temperatura do fluido, ou variar a perda de carga na linha. Tá? Porque a perda de carga depende das propriedades do fluido. Né? Quanto mais viscoso, ou quanto
quando a gente varia a massa específica do fluido, as perdas de carga elas vão acompanhando. Né, quanto mais viscoso o fluido, maior a perda de carga ao longo do escoamento aqui da tubulação. Certo? As propriedades do fluido elas não são fatores de controle, né, que a gente possa mexer para controlar. Mas se a gente, por acaso, mudar o fluido, a gente muda a curva. Mas isso não é uma coisa muito comum, né? Só para vocês entenderem que, eventualmente, a gente pode chegar aqui e se a gente mudar o fluido que está sendo bombeado, a perda de carga vai variar. Só para vocês terem uma ideia disso. Agora, o que a gente consegue usar como efeito de controle de perda de carga, ou de curva sistema contra vazão, que é assim, até relativamente fácil, né, de se fazer, é fechar uma válvula. Então, por exemplo, aqui seria a expressão, né, que fornece a relação entre a vazão e o head. Então, esses termos aqui não variam se a gente mudar a perda de carga, esse aqui também não, mas esse aqui depende diretamente das perdas de carga no sistema. Então, por exemplo, olha só, a gente tem a curva da bomba que está apagadinha aqui, ó, e ela é fixa ali, né? Tá? Ela está aqui ao longo dessa curva aqui, ela está meio apagada, mas ela está aqui em cima. Ó. Tá? E aí, digamos que eu tenho essa curva do sistema aqui e eu quero mudar o ponto de trabalho. Ou eu preciso mudar o ponto de trabalho. Na hora de eu fazer o dimensionamento da curva do sistema, eu acabei subdimensionando as perdas de carga. E o meu ponto de trabalho aqui, né, a vazão, obviamente, ficou maior, porque quanto menor a perda de carga, maior a vazão que a bomba fornece. Mas o meu processo não pode trabalhar com a vazão maior. Eu preciso trazê-lo para cá. O que eu faço? Eu aumento artificialmente a perda de carga. Eu não posso mudar a bomba, né, eventualmente. Então, ó, eu vou passar o slide, e aí essa válvula aqui vai fechar, e concomitantemente essa curva aqui vai subir, a curva do sistema sobe, porque ela varia de forma quadrática com a perda de carga. Lembra que o C é uma função do fator de atrito e do coeficiente de perda de carga localizado. Ó. Então, o que acontece é justamente isso. Na medida que eu fechei essa válvula, a perda de carga aumentou de forma quadrática, e aí eu trouxe o ponto de trabalho. É claro que isso tem que estar dentro da faixa de operação da bomba, né? E aí eu trouxe o ponto de trabalho para cá, para onde eventualmente eu quero. Tá? Então, voltando aqui um slide, ó, se eu abrir a válvula agora, eu estou num ponto de trabalho acima do que o que eu preciso. Se eu fechar a válvula, eu trago o ponto de trabalho para cá. É claro que isso não é bom, assim, do ponto de vista de energia, que é a mesma coisa que você controlar a velocidade do carro andando com o freio de mão puxado, né? Digamos que você quer estar 100 por hora, aí você bota 130 e puxa o freio de mão. Você vai baixar para 100, mas você está consumindo uma energia muito maior do que o que você precisa. Então, isso é uma coisa fácil de ser feita, mas a bomba, quer dizer, você vai estar numa faixa de operação ótima da bomba, isso não tem problema, mas ela vai estar consumindo uma potência muito maior do que o seu processo precisa. Você está adicionando uma perda de carga artificialmente aqui, só para fazer a bomba operar na faixa de operação, de trabalho dela, na sua faixa de trabalho. A rigor, o ideal é você trocar a bomba, mas nem sempre isso pode ser possível, ou mudar a condição de operação da bomba aqui, né? Mas nem sempre isso é possível. Ou, às vezes, aquilo que a gente estava falando, né? Você tinha aqui na sua linha um trocador de calor, que consome uma energia grande, uma perda de carga grande, né? Porque ele tem as suas voltas, os seus zigue-zagues, né? Seus vai e vens ali. Aí, digamos que você fez um bypass na linha aqui para fazer uma manutenção no trocador de calor. Então, nesse momento, a perda de carga diminuiu, porque a perda de carga que tinha no trocador de calor não tem mais. Agora o escoamento está passando reto. E aí, para a sua bomba, para o seu processo não operar fora da faixa de operação dele, você vai lá e fecha uma válvula para artificialmente aumentar a perda de carga que deveria ter sido, que seria lá do trocador de calor, tá?
Beleza? Então está aqui o processo, né, operando pertinho do limite da faixa de operação da bomba, com uma válvula aberta, por exemplo, e aqui a gente fechando a válvula e trazendo ela para o meio, né, pro meio da faixa de operação aqui, tá? Beleza? Essa é uma coisa, mexer na perda de carga. A outra, porção aqui dessa expressão que a gente pode usar, como é que a gente pode variar a energia do sistema? Variar o desnível do reservatório, mas normalmente os reservatórios estão fixos, né? Você não consegue variar isso daqui, é muito pouco prático, sei lá, e mudar o nível da sua caixa d'água para variar a curva de ré de vazão, né? Não faz muito sentido. Mas tem duas situações que merecem comentários, ó. Uma é no momento que a linha de recalque está vazia, na primeira operação da bomba. Então, nesse momento, quando essa linha aqui não está preenchida, a bomba vai ter que fornecer energia para chegar até aqui em cima, tá? É o delta, é o ZB', certo? Quando a linha está vazia. Quando a linha encheu, na verdade, né, quando a gente está na condição de operação, o que ela tem que vencer é só o ZB, porque essa linha já está cheia, o que ele precisa de energia para subir, ele ganha depois na descida. Tá? Então, o que acontece é o que está mostrado aqui. Ó. No início da operação, você tem esse head estático aqui, né? Certo? E aí, na condição de operação, a curva cai para cá, cai de forma linear, né? Porque agora, em vez do ZB', eu tenho o ZB. Tá? Então, isso daqui acontece no intervalo de tempo curto, né? Relativamente curto, dependendo, lógico, né? Do comprimento dessa tubulação. Mas logo, logo ele cai nessa condição de operação aqui, tá? A outra condição são grandes variações de nível, né? Então, por exemplo, se eu estou no começo do processo nessa condição, no final do processo, esse cara aqui vai cair, né? E esse vai subir. Então, no início do processo, a gente tem um ZB menos EA mínimo, né? Que é o ZB menos EA mínimo, que é o ZB mínimo aqui, né? Essa altura mínima, e o ZA máximo. Ou seja, a gente está no mínimo do desnível, né? Certo? O desnível aqui está bem pouquinho, ó. Certo? Então, essa condição aqui é bem favorável para a bomba. Porque a energia, o ΔZ, o ΔH que ele tem que vencer é simplesmente esse desnível. Mas à medida que esse reservatório vai sendo esvaziado, ó, e o reservatório de lá vai aumentando, o que a gente tem, e olhando aqui, ó, né, nessa curva aqui, voltando no slide, a gente tem a curva do sistema aumentando de forma linear, né? Na verdade, ele vai subir aqui, porque esse termo aqui, ele é linear, certo? Quanto maior esse termo, o que a gente aumenta é o H estático ali, né? É só esses... o que não depende da perda de carga, né? Aquele termo que não depende da perda de carga. Então, o que a gente tem, ó, é que essa curva aqui sobe de forma linear, né? E aí o ponto de trabalho, ele vai passar, ele está sempre ao longo da curva da bomba, né? Vai passar desse local aqui, no começo, então ele vai variar, né? Então a vazão vai diminuindo, ó. Olha lá, ó. Ela vai diminuindo porque a perda de carga vai aumentando, certo? Esse nível vai diminuindo, esse nível vai aumentando, então ΔZ no final é isso daqui, né? ΔH que a gente estava chamando, né? É bem maior do que o ΔH aqui no começo, né? Tá? Beleza? Então essa é uma situação que tem que ser prevista caso o nível dos reservatórios varie muito, certo? A gente pode também, né, o mesmo efeito de variar o desnível é variar a pressão, mas que não é muito usual, né? A mesma, vai fornecer exatamente o mesmo comportamento desse aqui, ó. Vou voltar aqui, né? Porque esse termo aqui também é linear da mesma maneira que o PB, que o ZB menos EA, tá? Certo? Quer dizer, se eventualmente for fácil pressurizar uma linha ou a outra, né? É uma maneira de mudar a curva do sistema, tá? Beleza? Bom, a curva do sistema, né, normalmente como ela é descrita, como esses termos de energia são fáceis de ser analisados, a gente consegue observar de forma relativamente simples, né, como que a gente varia a curva do sistema caso seja necessário. Tá? Agora, a curva da bomba é um pouco mais complicado.
analisar, mas na verdade as contas são simples, né? Como é uma coisa muito complexa de ser analisada, a gente recai sobre uma técnica que simplifica bastante a análise. Então, a gente viu a gente viu várias formas de curvas de bomba, né? E elas podem ser obtidas da teoria lá da equação de Euler, né? Então, substituindo VT2 aqui, né, a gente chegou nessa forma que descrevia como que o head varia com a vazão. Né? O VN aqui está relacionado com a vazão. Então, a gente chegou nas curvas head e vazão e a gente pode obter as curvas da bomba, mas obter a curva da bomba para diferentes diâmetros, que é o que está acontecendo aqui, não é muito trivial. Essas equações aqui não permitem isso. A gente não consegue uma análise de todos os fatores que a gente, rotação, por exemplo, velocidade de rotação, a gente não consegue analisar por aqui. Da mesma maneira que a gente analisou a variação da curva do sistema a partir da primeira lei da termodinâmica, né? A partir da conservação da energia entre a superfície livre desse reservatório de sucção e a superfície livre do reservatório de descarga. Então, e também aí só um parênteses, né? A bomba centrífuga ela possui faixa de operação, então, de novo, né? A gente tem que sempre se ater a isso, tá? Quando a gente varia a curva da bomba, a gente tem que ter em mente que a curva da bomba tem uma faixa de operação por causa de todos aqueles fatores que a gente veio vendo ao longo do curso aí, né? Os esforços nos mancais, perda por atrito, recirculação, choque, né? Então, são todos os fenômenos que fazem com que a bomba tenha a sua faixa de operação ali restrita. E a gente tem que fazer a variação da curva da bomba levando em conta isso, que ela não pode também indefinidamente trabalhar em qualquer faixa de vazão em head, tá? Porque ela tem um limite também. Bom, e aí, ó, a gente sabe que a curva da bomba, ela varia com a rotação do eixo da bomba. Então, essa curva aqui, bomba 1, bomba 1, bomba 1, é porque é a mesma bomba. Se a gente pegar e variar a rotação do eixo da bomba, o diâmetro do impelidor, o líquido e a temperatura do líquido, né, a geometria do impelidor, então as pás, né, que a gente tem ali, interferem na curva da bomba. Agora, isso não é uma coisa simples, né, de ser analisado, certo? Então, para que a gente pode querer mudar a curva da bomba? Para redução da vazão, as incertezas que existem no dimensionamento da curva do sistema, certo? Mas por essa expressão a gente não consegue fazer essa análise como a gente fez para a variação da curva do sistema, tá? Todos esses fatores aqui, ó, a gente não consegue jogar aqui dentro, porque essa análise foi muito simplificada, tá? E de forma geral, a curva da bomba é obtida experimentalmente, né? Aquilo que eu mostrei na aula da curva de bomba. Então, para analisar a curva, para analisar todos esses fenômenos que afetam a curva da bomba, a gente usa uma técnica chamada de análise dimensional e semelhança física, que é uma técnica que vai resultar numa forma muito simples, muito rápida, muito direta, que o máximo que a gente tem que calcular são relações, né? É uma coisa, assim, uma elaboração física melhor do que a regra de 3, né? A regra de 3 ela é muito crua, né? Ela não leva em conta a física do problema. E a análise dimensional, ela vai promover umas regrinhas para a gente, por exemplo, prever quanto que a curva da bomba vai variar dessa curva para essa curva, se eu, por exemplo, mudar o diâmetro, se eu mudar a velocidade de rotação. Tá? Então, a gente tem uma maneira muito simples, muito fácil, né, fugindo de todas as complexidades que são envolvidas nessa análise, usando a análise dimensional. E essa técnica, na verdade, o que ela faz, né, vamos dizer assim, a relevância dela, né, é que ela reduz o número de variáveis que afetam o fenômeno físico. Então, por exemplo, se na hora de eu querer fazer essa análise eu precisasse levar em conta viscosidade, massa específica,
uma série de outros parâmetros, a gente vai ver que esses parâmetros são todos englobados num grupo adimensional. E aí a gente reduz, né, os fatores que influenciam essa mudança aqui de, sei lá, não sei, vou chutar aí de 5 parâmetros para 3, para 2. Então a gente tem menos parâmetros para avaliar. Fazendo umas contas bem simples, tá? Algumas vantagens, né? A gente reduz consideravelmente experimentos em laboratório, então a gente tem menos variáveis para mudar quando a gente quer analisar alguma grandeza, né? Alguma variação de alguma grandeza. Essa técnica fornece grupos adimensionais. Então, por exemplo, o Reynolds, né? Ele é um grupo adimensional que engloba ρ, V e o diâmetro sobre a viscosidade. Então, se eu quiser saber a influência do diâmetro, da velocidade, da massa específica e da viscosidade, simplesmente se eu variar o Reynolds, eu vario todos eles ao mesmo tempo, né? A influência deles a gente percebe ao mesmo tempo. Por exemplo, se for mais fácil variar o diâmetro, eu faço uma tubulação com um diâmetro pequeno e uma outra com um diâmetro grande e tenho o Reynolds variando. Se for mais fácil variar a velocidade, que é o caso na maioria das vezes, né? Eu tenho uma tubulação do mesmo diâmetro, faço um experimento com a velocidade V1 e faço um outro experimento com a velocidade V igual a V2, maior. E aí eu analiso a influência de todos esses parâmetros ao mesmo tempo. Então, a análise dimensional permite achar grupos adimensionais onde a gente consegue, variando um parâmetro só, analisar a influência de todos os outros. Fornece gráficos sucintos também, a gente vai ver isso. Como a gente tem menos parâmetros dimensionais para analisar, os gráficos ficam muito mais fáceis de serem analisados. Tá? Então, essas são as vantagens da análise dimensional. Tá? A gente está falando aqui da análise dimensional. A gente não vai entrar muito em detalhe na técnica, a gente só vou mostrar para vocês o resultado final, mas é bem interessante isso daqui, é fácil também. Então, muitos problemas de mecânica dos fluidos não permitem tratamento analítico, esse é um deles, né? A gente não consegue chegar numa forma fechada da influência do diâmetro, da velocidade de rotação, da viscosidade, na curva ré-de-vazão. Então, esse é um dos exemplos. E se permitir, mesmo que permita, né, as equações são mais simples por análise dimensional, apesar da gente ter uma série de restrições. Né? Então, claro que uma análise por CFD vai te dar uma solução adequada e adaptada para aquele problema. Mas uma análise por análise dimensional vai ser mais simples, mas vai ser aplicada para um problema específico. E aí é isso que eu estou falando. O problema é que essa técnica é empírica, né? Por ela ser empírica, ela é baseada em observações experimentais. Então, ela está restrita àquela observação experimental que você está vendo, tá? Beleza? Bom, só para não ficar muito no abstrato, eu vou mostrar um exemplo prático aqui, que é o diagrama de Moody, que vocês estão acostumados. O diagrama de Moody, o que ele quantifica? Né? A queda de pressão ao longo de uma tubulação horizontal de seção uniforme, por exemplo. Né? Então, o que se parte? Qual é a primeira premissa? Né? O que o ΔP, do que o ΔP depende fisicamente, né? Em grandezas físicas dimensionais, do diâmetro, então quanto maior o diâmetro, menor a perda de carga, da rugosidade relativa, né? Quanto maior a rugosidade, maior a perda de carga, do comprimento da tubulação, quanto mais longa a tubulação, mais a perda de carga, né? Maior o ΔP. Então, todos esses parâmetros dimensionais aqui. Tá? O que sem vocês talvez saberem, né? Mas o diagrama de Moody, ele nasceu da análise dimensional. Então, esses caras são agrupados, todos esses grupos dimensionais são agrupados de uma forma que a gente tem a mesma relação de ΔP com todas essas grandezas aqui, todas essas dimensões estão dentro desses dois grupos aqui, ó, desses três, na verdade, né? Tá? Onde o HL aqui é o ΔP sobre ρ, né? Tá? Então, o ΔP está codificado aqui dentro. Então, tem um monte de parâmetro aqui dentro codificado em três grupos adimensionais, que é o fator de atrito, o Reynolds e o E sobre D. Tá? Então, a gente passou
a gente teria originalmente, né, para calcular o ΔP, uma função de 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis independentes. Tá? Então, a gente tem uma variável dependente e 1, 2, 3, 4, 5, 6 independentes. Então, a gente tem 7 variáveis aqui para analisar. E a gente passou para 3. E, de fato, né, essas curvas aqui são experimentais. Ó. Elas têm que ser obtidas de forma experimental. Essa curva Φ2 aqui, ó, são essas curvas azuis aqui, certo? Então, elas valem para esse grupo de experimentos aqui, né? É uma técnica empírica, né? Que a gente tem que ir para o laboratório agora medir quantificar essa função Φ2 em função do Reynolds, que está aqui embaixo, e em função da rugosidade relativa, que está aqui do lado. Então, o fator de atrito, que se relaciona com essa relação aqui, ó, lembra, né? O que é a perda de carga, né? É o F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2G. Aqui está o Hzinho, porque eu não tenho o G aqui embaixo, né? Mas se vocês pegarem aqui a perda de carga, aí o F, meio, L, V ao quadrado sobre D, tá? É a mesma relação aqui, ó. É o que a gente obtém do diagrama de Moody. Isso foi obtido por análise dimensional. Então, a gente reduziu de 6 parâmetros para 3 para fazer a análise. Por isso que é tão simples e tão direto, né? O diagrama de Moody é tão poderoso. E ele engloba todos esses parâmetros aqui, ó, dimensionais. Tá? Na hora que a gente faz essa análise no diagrama de Moody, a gente está analisando o ΔP, o D, a rugosidade, o comprimento, a velocidade, a massa específica e a viscosidade. Tá? Beleza? Está levando tudo isso em conta aqui nessa análise. Bom, então é isso que a gente vai fazer. Eu só estou tentando tirar um pouco da abstração, né? O que a análise dimensional faz, mostrando esse exemplo aqui do diagrama de Moody. Tá? Beleza? Então, alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Alguma questão? Tudo certo? Então, beleza, galera. Bom fim de semana aí para vocês. Para a gravação aqui.